Oi, gente linda, sejam muito bem-vindos a mais um canal da Li. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade aos vídeos da psicóloga Carolina Giusti. Ela que é psicóloga clínica, tá bom? E idealizadora do projeto Sobreviver, tá certo? No vídeo de hoje nós falaremos sobre a ansiedade, tá? A ansiedade, as causas, como você pode tratar, tá bom? Fica ligadinho. E Carolzinha, é com você. E aí, galera do canal da Li, tudo bom com vocês? Meu nome é Carolina. Hoje é a gravação do segundo vídeo em parceria com o canal pra gente falar sobre saúde mental. E o tema hoje é ansiedade. Então, em respeito ao pessoal que está assistindo e que tem algum nível de ansiedade, a gente vai tentar fazer esse vídeo o mais objetivo e breve possível para que vocês não sofram com isso, tá bom? Acompanhe a gente. Bom, então antes da gente começar, é legal a gente diferenciar o que é ansiedade enquanto uma característica de todos os seres humanos, todo mundo tem ansiedade. Bom, a ansiedade, enquanto uma característica dos seres humanos, comum a todos os seres humanos, ela é uma ansiedade que ela tem uma função boa, é uma ansiedade que a gente chama de ansiedade positiva. Por quê? Porque ela vai te mobilizar em alguns momentos que vai ter uma utilidade para você. Então, como por exemplo, quando a gente está esperando uma notícia e a gente fica agitado, quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai fazer um processo seletivo, ou quando, numa entrevista de emprego, ou numa festa, né? Aqueles momentos que são importantes, essa ansiedade gerada a gente chama de ansiedade positiva, porque ela vai te mobilizar a estar mais atento, a estar com os seus ritmos sanguíneos mais aflorados, o seu foco de concentração. Bom, esse estado de ansiedade positiva, a pessoa se sente numa alta expectativa, numa alta apreensão, ela começa a gerar hipóteses do que vai acontecer naquele evento importante para ela. Até aí, ela não disfuncionaliza a pessoa. Porém, quando ela começa a limitar essa pessoa, a pessoa começa a não mais participar dos eventos, não se inscrever mais em nenhuma atividade, começa a evitar alguns ciclos para não se expor. Essa ansiedade começa a direcionar a vida da pessoa e essa ansiedade passa a ser uma ansiedade negativa. Quando isso toma grandes proporções na vida da pessoa, pode ser que ela esteja portando um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Esses diagnósticos são transtorno de pânico, que é a crise de pânico mais conhecida, a fobia social, fobia específica, transtorno de estresse pós-traumático, o TOC, o famoso TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e também o transtorno de ansiedade generalizada. Cabe destacar que esse diagnóstico só pode ser feito por um psiquiatra, por um médico especializado em saúde mental, porque o psicólogo não pode diagnosticar. Ele pode detectar esses sintomas e ajudar a pessoa a receber um direcionamento ou mesmo um encaminhamento para que ela busque um profissional apropriado para fazer esse diagnóstico. Normalmente, quando o caso não é muito comprometedor, a pessoa consegue lidar apenas com a psicologia. Porém, em alguns casos, ela precisa que o psiquiatra prescreva medicações. Porque vamos imaginar, a gente está num consultório de psicologia. Se uma pessoa está com um nível de ansiedade muito intensa, que está comprometendo muito, ela não vai conseguir ficar 50 minutos sentada numa sessão e muito menos prestar atenção no que está sendo feito ali, no tratamento mesmo psicoterapêutico. Então pode ser que nesse início ela precise sim de uma medicação para poder iniciar as outras etapas que compõem o processo. Bom, diferente do que muitas pessoas pensam sobre o que é a ansiedade, uma ansiedade negativa, ou mesmo já enquanto sintoma de um transtorno instalado, as pessoas acham que a ansiedade é uma impaciência, é uma pessoa que não aguenta esperar, é uma pessoa que quer que as coisas aconteçam logo, uma pessoa muito imediatista, quando na verdade não, os sintomas são bem diferentes, né? A pessoa tem uma preocupação acima do normal, ela tem uma expectativa muito grande, ela tem pensamentos de catástrofe, pensamentos de morte. No caso, por exemplo, de um transtorno de pânico, os sintomas são muito parecidos com o de um infarto, onde uma dor no peito muito grande, a pessoa acredita que vai morrer, que ela não consegue lidar com aqueles sintomas,
a dificuldade de concentração e de atenção dessa pessoa é muito grande, então ela começa a se sentir prejudicada em estudos, em direção, no trabalho, ela começa a perder produtividade, pode perder o emprego ou mesmo se prejudicar na escola ou na faculdade, onde ela estiver exercendo essas atividades. Então ele vai muito além do que apenas uma impaciência ou querer que as coisas aconteçam rápido. São uma expectativa muito grande sobre si, pensamentos catastróficos de que algo muito ruim vai acontecer, então a pessoa começa a se limitar a não fazer essas coisas justamente porque sente sintoma prévio e ela não quer que isso se prolongue ou se agrave frente ao evento. Então ela começa a se isolar para que ela não se exponha a isso. Bom, então agora a gente vai tentar ajudar as pessoas que já sabem que tem esse diagnóstico instalado ou que a sociedade já está começando a fazer com que ela se limite ou a disfuncionalize frente a alguns eventos estressantes, tá? Então, descobri que eu tenho ansiedade, que isso está me comprometendo, ou eu tenho diagnóstico, e agora? Primeiro de tudo é entender que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele não tem cura, mas ele é um processo que pode ter controle. Então, primeiro de tudo é ter paciência. Tenha paciência consigo mesmo. Entenda que você está num processo, que esse processo é feito de diversas etapas e que pode ser que no decorrer desse processo algumas coisas saiam do seu controle. Mas isso é normal, faz parte do tratamento e você pode retomar assim que você se sentir preparado. Então, além do tratamento que nós já falamos profissional, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, existem algumas ferramentas que podem ser de grande valia no momento de uma crise de ansiedade. Como, por exemplo, saber técnicas de respiração para você controlar alguns sintomas, técnica de relaxamento, porque normalmente em uma crise de ansiedade a pessoa sente todo o corpo tensionado junto com a respiração ofegante. E saber se alguém próximo a você pode ser algum apoio, pode te servir de suporte. Então converse com essa pessoa e fale, olha, em alguma crise pode ser que eu entre em contato com você. Por exemplo, no metrô, tem gente que tem fobia de metrô, né, ou de condução, transporte coletivo, locais muito cheios. Sabendo que aqueles sintomas vão começar, sentindo já a dificuldade de respirar, o coração bater forte, suor, aquela dor no peito. Se você conseguir se lembrar das técnicas de respiração, de relaxamento, ou de estar em contato com alguém, de repente alguma música de fácil acesso no seu celular, algo que consiga te fazer controlar esses sintomas para que não chegue a uma crise de ansiedade, é algo muito útil, principalmente para quem está sozinho na rua ou em locais públicos. Depois que essa crise passar, é legal começar a pensar o que pode ter precipitado essa crise. O que você estava fazendo naquele momento? O que você estava pensando antes de sentir aqueles sintomas? Em que ambiente você estava? Porque talvez você consiga identificar o que te leva a ter essas crises de ansiedade e aí fica muito mais fácil de você fazer o tratamento certinho e ter o controle dessas crises de ansiedade. Bom, conheço alguém que tem ansiedade, que tem um transtorno de ansiedade, como eu posso ajudar essa pessoa? Antes de tudo, vá se informar sobre a doença da pessoa. Converse com ela, pergunte sobre o diagnóstico, como foi feito, o que o médico recomendou e vá buscar maiores informações sobre aquilo. Depois, tenha paciência. Nem sempre é muito fácil lidar com uma pessoa que tem um comportamento de ansiedade. A pessoa é muito agitada, a pessoa é muito intensa, ela tem comportamentos extremos. Então talvez ela vai precisar que você doe um pouco da sua paciência para ela também. Ela vai ter altos e baixos. Então a paciência, ela faz parte de auxiliar nesse processo. Além disso, entra os cuidados também mais gerais, como acolher a pessoa, principalmente numa crise, escutar ela sem julgamento, não coloque as suas percepções sobre o que ela está passando, quem está sentindo é ela, deixe que ela fale abertamente, pergunte como você pode ajudá-la, pergunte o que você pode fazer para ajudar naquele momento ou na crise. Saiba algumas técnicas de relaxamento, algumas técnicas de respiração. Esteja presente, mas esteja presente de corpo e alma, não apenas de corpo. Olhe nos olhos da pessoa, mostre que você compreende o que ela está passando e se você não compreende, que você tem vontade de compreender. Além disso, é interessante também que a gente se atente a alguns comportamentos suicidas. Algumas frases, como por exemplo, eu não gostaria de estar mais aqui, eu tenho vontade de dormir e não acordar mais, seria tudo mais fácil se eu morresse. Algumas frases que podem até ser indiretas,
mas que podem estar dando sinais de algum comportamento suicida que ainda não está muito bem enraizado naquela pessoa. Fale abertamente com ela, tanto sobre ansiedade quanto comportamento suicida, permita que ela se expresse, mostre para ela que ela está num ambiente seguro e sem julgamentos, e você vai ajudar muito ela, principalmente nos momentos de crise de ansiedade. Antes da gente saber o que fazer, então, é muito importante que a gente saiba o que não fazer, porque essa pessoa já está em sofrimento, então a gente não quer agravar isso. Então vai aqui algumas dicas do que não dizer para essa pessoa, ou do que não fazer para essa pessoa. Como por exemplo, você sabe que você tem uma pessoa próxima a você que é muito ansiosa. Não deixe essa pessoa esperando. Não deixe ela ficar curiosa com alguma coisa que você queira dizer ou não. Se você não tiver com paciência para lidar com aquela pessoa, não fique próxima dela. Tenha distância dela. De repente ela vai encontrar uma outra pessoa que tenha mais capacidade de lidar com ela naquele momento. Coisas para você não dizer para ela. Por exemplo, acalme-se. Você é mais forte que isso. Não dê não dê importância para essa bobagem. Para com isso. Tira isso da sua cabeça. Tenta pensar em outra coisa. Isso não está no controle de uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade instalado. Nós estamos falando de um diagnóstico médico, não só de uma ansiedade comum a todas as pessoas. Bom, agora o que todos os ansiosos gostariam que todo mundo soubesse. Quando ele diz para você que ele não consegue parar de pensar em alguma coisa, acredita nele. Isso está além da capacidade dele naquele momento e realmente ele não consegue parar de pensar naquilo. Então não adianta ficar falando para ele, para de pensar nisso, se concentre em outra coisa, pense em coisas boas. Naquele momento isso não vai funcionar. E ele vai se sentir tão incapaz que é bem pior, pode agravar ainda essa ansiedade dele naquele momento. Bom, os ansiosos sempre têm alguma dor física. Sim, normalmente está sempre associado. Por quê? A ansiedade ela traz muitos sintomas físicos, como a tensão muscular, como alguns distúrbios intestinais, tremores, dores no peito, dores de cabeça. São todos os sintomas característicos de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade e principalmente após uma crise de ansiedade. Bom, visto que o ansioso, então, ele tem dores físicas, ele tem uma série de desconforto, é muito comum que você vai ouvir dessa pessoa sempre falar que está cansada. Porque além dela ter que lidar com esses pensamentos constantes, pensamentos grandiosos, intensos, que não param, ela tem que lidar com as dores físicas, com os desconfortos físicos. Então essa pessoa normalmente está muito cansada ou ela tem muito sono, ela precisa dormir muito, porque ela gasta energia em todo esse processo e ela precisa de alguma forma repor essa energia, muitas vezes pelo sono e às vezes também com alguma compulsão alimentar, mas é muito comum ouvir que a pessoa está muito cansada e às vezes sem ter feito nada. Pra gente ela não fez nenhuma atividade que levasse ao cansaço, porém ela está em um processo interno físico e psicológico constante que demanda muita energia dela. Bom, os ansiosos, eles são absurdamente críticos sobre eles. Eles são às vezes 10 vezes mais críticos que uma pessoa comum. E quando a gente fala pra ele, pense em outra coisa, isso está no seu controle, você é mais forte que isso, você faz com que ele se sinta muito incapaz e se torne mais crítico ainda nele. Bom, se o ansioso é muito crítico sobre si, que pode ser muito difícil lidar com ele, imagina para ele lidar com as outras pessoas. Porque já não basta a autocrítica muito intensa que ele tem sobre si. Imagina frente a outras pessoas que tendem a ter um olhar de julgamento, estão lhe cobrando alguma atitude, estão cobrando prazos. Para ele é mais angustiante. E o ansioso, ele fica mais ansioso ainda por receio de ter a crise de ansiedade, de ter uma crise de pânico, de perder o controle da situação, de algo muito ruim acontecer, uma sensação de catástrofe, um pensamento iminente de morte, de risco de vida mesmo. Bom, quando o ansioso consegue executar alguma tarefa que antes ele não estava conseguindo, parabenizar ele de modo arbitrário ou superficial, ou até mesmo infantilizando, pode ser algo muito ruim para ele. Não é necessariamente uma coisa boa, porque ele pode se sentir ofendido com aquilo, visto que antes das ansiedades, das crises, ele tinha um comportamento mais produtivo ou ele estava mais no controle daquela situação. Então, reconheça com ele os ganhos, mesmo que pequenos, mas não fique elogiando ou parabenizando, porque isso pode soar algo infantil para ele ou até mesmo um menosprezo. Bom, por último, vamos desmistificar algo que vem em torno da ansiedade, de que a ansiedade é frescura, de que a ansiedade é falta de controle, falta de vontade,
ou mesmo característica de uma geração hiperativa, uma geração de redes sociais, uma geração imediatista. A ansiedade existe há muito tempo, hoje ela tem uma classificação em vários transtornos, não apenas em um, mas ela já existe, ela sempre existiu e hoje a gente consegue diagnosticar ela com mais assertividade e tratá-la como um diagnóstico médico de respeito e ter um tratamento apropriado e justo para aquela pessoa. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, entre nas minhas redes, mande aí no canal da Li, que eu estou à disposição de vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Gente, este foi mais um vídeo do canal da Li com a participação da incrível, Carolina. Ela que é uma profissional maravilhosa. Desde já eu quero pedir a você que se você conhece alguém, se você suspeita que alguém possa ter alguma coisa a ver, relacionada com o que a Carol falou no vídeo, entre em contato com ela. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo as redes sociais dela, tá bom? Ajude quem precisa, tá? Se você identificar aí, converse, não hesite, tá bom? Porque às vezes a informação que você pode estar adquirindo é capaz de salvar uma vida, tá? Este foi mais um vídeo do canal da Li e até a próxima.